e gostaria de hoje pela manhã refletir sobre os irmãos, sobre como é que nós podemos resolver os problemas do mundo. Pensei que muitos fossem dizer amém, aleluia, graças a Deus. E vamos refletir sobre este assunto, parece um tanto quanto complicado, né? Nem as Nações Unidas, que é o nome da avenida que passa junto à nossa igreja, por isso ela tem esse nome tão globalizado, e nem ninguém está conseguindo, e talvez os irmãos aqui da terceira igreja vão poder pensar um pouco sobre o assunto. Capítulo 6 do livro de Marcos, começando com o verso de número 30, vamos, mesmo assentados, ouvir a leitura da palavra de Deus. Eu vou fazer a leitura aqui, a versão que tenho comigo, a partir do versículo 30. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: quando os apóstolos voltaram para junto de Jesus, contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Jesus então convidou-os: venham comigo a um lugar sossegado para descansarem um pouco. É que havia sempre tanta gente, e a partir que eles nem tinham tempo para comer. Entraram no barco e foram sozinhos para um lugar isolado. Mas muita gente de vários lugares viu-os partir e reconheceu-os. Foram a pé e chegaram lá primeiro do que eles. Quando Jesus saiu do barco, viu-se diante de uma enorme multidão. Teve imensa pena daquela gente, que era como um rebanho de ovelhas sem pastor, e pôs-se a ensinar-lhes muitas coisas. Como já fosse bastante tarde, os discípulos foram ter com Jesus e disseram-lhe: este lugar é muito deserto e já é bastante tarde. Manda as pessoas embora para irem pelos campos e aldeias das redondezas comprar qualquer coisa para comer. Mas Jesus respondeu: deem-lhes vocês de comer. E eles disseram: para irmos comprar pão para tanta gente, precisávamos de 200 moedas de prata. Jesus acrescentou: vejam lá quantos pães aí tem. Eles foram ver e informaram: 5 pães e 2 peixes. Jesus deu então ordem aos discípulos para mandarem sentar o povo em grupos na relva verde. Sentaram-se todos em grupos de 100 e de 50. Depois Jesus pegou nos 5 pães e nos 2 peixes, levantou os olhos aos céus e abençoou-os. Em seguida partiu os pães e ia-os dando aos discípulos para os distribuírem para todos. Repartiu igualmente os 2 peixes. Todos comeram até ficarem satisfeitos, e ainda se recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Eram 5.000 os homens que comeram. Logo depois, Jesus mandou os discípulos entrar no barco e disse-lhe que fosse adiante em direção à margem de Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Depois de se despedir do povo, subiu ao monte para orar. Chegou a noite e o barco continuava no meio do lago, enquanto Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, reparou que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário. Foi ter com eles, caminhando por cima da água, e quis passar-lhes adiante. Quando eles viram Jesus caminhando sobre o lago, começaram a gritar com medo, julgando que era um fantasma. Todos eles o viram e se assustaram, mas Jesus disse logo: coragem, sou eu, não tenham medo. Depois subiu para junto deles na embarcação e o vento parou. Os discípulos ficaram maravilhados, que não tinham compreendido o milagre dos pães, pois os seus corações estavam endurecidos. Atravessaram então o lago até Genezaré, encostaram o barco à terra, mal tinham desembarcado. Logo as pessoas reconheceram Jesus, estas percorreram toda aquela região e começaram a levar os doentes em camas para o lugar onde ouviam dizer que Jesus estava. Por onde quer que Jesus passasse, aldeias, cidades e campos, habitantes, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe que ao menos os deixasse tocar-lhe na roupa. Todos os que lhe tocavam ficavam curados. Meus queridos, é muito valioso percebermos que a Igreja de Jesus Cristo no Novo Testamento sempre foi uma comunidade convidada,
chamada para se envolver na missão. A missão da igreja de anunciar o reino de Deus, de anunciar as boas novas da salvação, de deixar claro a verdade, deixar clara a verdade de que a graça de Deus está disponível a todos. No entanto, grande parte das igrejas da cristandade em toda parte tem a facilidade de cair no que nós chamamos de zona de conforto, ser refém de uma situação de comodidade, de vida mais tranquila. E é interessante notar que esse tipo de pensamento, que está em toda parte, especialmente no nosso mundo chamado ocidental civilizado, e é muito interessante notar como isso está presente já desde o início daqueles discípulos que andavam com Jesus. Eu fico a imaginar o que está a se passar no texto, quando logo no início nós vamos ver os apóstolos, os discípulos chegando a Jesus e contando tudo o que tinham feito. É bem comum da nossa parte, muitas vezes parecendo miúdos ou crianças pequenas que estão sempre a falar das coisas importantes que estão a fazer. Quando a gente começa a conversar, 2, 3 pessoas, logo a gente percebe que cada pessoa está a contar aquilo de mais importante que tem feito. Então pode imaginar os discípulos em volta de Jesus, cada um falando mais alto do que o outro, contando tudo que tinha feito com grande vantagem, e eles começam a contar a Jesus, e lá, nesta hora, o texto diz que Jesus chama os discípulos para um lugar sossegado para descansarem um pouco. Isso é muito interessante observar o que vamos encontrar aqui. Eu acho que seria a coisa mais interessante para todos nós, sermos convidados, não precisa ir à Água de Madeiros, mas quem sabe um lugar especial da Galileia, para encontrar com Jesus, um lugar de refúgio, de retiro, um lugar muito gostoso, muito agradável, para estar ali com Jesus. Quando nós começamos a dar um pouco mais de atenção ao texto, vamos descobrir que a Bíblia nos fala que havia gente indo de uma parte à outra, e eles chegaram a ver que Jesus estava com os discípulos ali. Muita gente de vários lugares viu-os partir e reconheceu-os. Foram a pé e chegaram lá primeiro do que eles. Então, podemos imaginar a cena, os discípulos felizes, porque tinham contado a Jesus, tinham tudo o que haviam feito, e de repente acharam um lugar especial, um momento especial na agenda de Jesus, para fazer o grande retiro do ano, uma alegria muito grande. Todos felizes, alegres, é a hora de conversar com o Senhor, receber orientação, receber consolo. E qual é o problema? Infelizmente, a multidão aparece para interromper o agradável retiro dos discípulos de Jesus. Eu tenho notado que em muitas comunidades, muitas igrejas batistas, evangélicas, de todo cenário do mundo protestante evangélico, tem cada vez mais nos dias de hoje, nossa sociedade mais hedonista, mais confortável, de fato, estar o tempo todo em retiro. Queremos estar num ambiente agradável, num lugar bom, onde as nossas necessidades sejam supridas. E muitas vezes vamos perdendo de vista, não conseguindo mais ver a realidade da necessidade da multidão que está à volta, da situação do nosso mundo, da situação da necessidade missionária, e nos tornamos, da mesma maneira, reféns do conforto e da vida tranquila. E é interessante que, neste momento que seria o grande momento dos discípulos com Jesus, a multidão chega lá e começa a ir atrás deles para interromper aquele descanso que seria tão agradável. Diante dessa
circunstância e dessa necessidade, quando a multidão se aproxima, os discípulos foram ter com Jesus e começaram a dizer a Jesus o que é que Jesus deveria fazer. Não sei se os irmãos prestaram bem atenção no texto. Eu acho que uma das coisas que tantas vezes nós, cristãos, seguidores de Jesus, gostamos de fazer é dizer a Deus qual é a melhor maneira de fazer as coisas, né? Interessante aquela famosa visão que Pedro tem lá em Jope, quando ele é chamado para falar do evangelho ao centurião da corte italiana, chamado Cornélio, em Cesareia. A palavra de Pedro diante da visão que Deus mostra a ele é: não, Senhor. Como é que alguém chama Deus de Senhor e fala não para ele ao mesmo tempo? E tantas vezes isso acontece na nossa vida. Nós dizemos a Deus: não, Senhor. Deus, deixa eu dizer qual é a melhor maneira para que o Senhor faça o trabalho direitinho. O Senhor tem o poder, mas eu tenho a sabedoria. E muitas vezes, nosso desejo é dar conselhos a Jesus. Jesus, se eu fosse o Senhor, eu faria dessa e dessa e dessa maneira. Por isso, em nossa vida, nosso coração, às vezes, ficamos angustiados, aborrecidos, porque achamos que certos incômodos ou alguns inconvenientes na nossa vida, de alguma maneira Deus não deu atenção suficiente e deveria estar a nos ajudar mais, porque afinal de contas somos prioridade, somos as pessoas mais importantes do mundo. Havia uma música popular que se cantava no Brasil, onde o cantor dizia: eu me amo, não posso mais viver sem mim. E a coisa muitas vezes é semelhante a esse tipo de raciocínio. E quando isso acontece, quando os discípulos chegam para Jesus, eles têm a verdadeira solução do ponto de vista deles para resolver a situação. Eles vão dizer a Jesus que ele deve mandar embora a multidão. É simples. Jesus, veja só o que está a acontecer aqui. Eles vão ensinar a Jesus, dar um conselho lógico, muito racional, muito fundamentado na percepção humana da realidade, e dizem a Jesus que este lugar é muito deserto, já é bastante tarde, manda as pessoas embora para irem pelos campos e aldeias das redondezas, comprar qualquer coisa para comer. E a atitude deles, se observarmos bem, parece muito igual ao nosso jeito de pensar. Quando olhamos o mundo, as dificuldades à nossa volta, as desigualdades sociais, sofrimento, guerra, fome, conflitos, problemas em toda parte, a maior parte de nós, mesmo chamados discípulos de Jesus, tem mais vontade de saber o que vai acontecer no final do campeonato de futebol. Tem muito mais interesse em assistir mais algumas coisas interessantes na televisão. Tem interesse, talvez, em gastar um tempo maior na internet para pesquisar coisas que venham a nos entreter e a divertir. Temos interesses em outras coisas que nos deixem calmos, tranquilos e felizes. Porque, na verdade, quando olhamos para os problemas, simplesmente de Lisboa, de Portugal, da Europa, hoje em dias um tanto quanto complicados, do mundo à nossa volta, que está a acontecer na região da Rússia com a Ucrânia, no Oriente Médio, em outras áreas, problemas de toda parte, a primeira ideia é: vamos cuidar da nossa vida. Se eu pelo menos puder cuidar da minha família, se eu puder ajeitar as coisas lá em casa e estiver bem à minha volta, já estou fazendo muito. Portanto, é muito claro que não é possível cuidar da multidão. Jesus, o Senhor precisa passar a perceber a realidade de que a multidão não pode estar aqui. Vamos fazer o nosso retiro. A solução que o nosso entendimento, a nossa razão, nossa capacidade de percepção nos dá é: manda a multidão embora. E que muitas vezes nós temos feito
pela nossa vida de distanciamento, de alienação, de reféns da nossa zona de conforto, sem ter qualquer sentimento de coração para com a necessidade dos outros, os problemas à nossa volta e para com aquilo que envolve a missão da igreja. Eu acho muito interessante porque Jesus vai agir de um modo muito especial. Eu esperaria que ele chamasse os discípulos para um momento de repreensão e desse ali uma lição muito bem dada que eles mereciam receber naquela hora. Mas Jesus não faz isso. A sua atitude é sutil. Muito interessante, ele apenas diz o seguinte: o problema é de vocês, é vosso. Portanto, deem-lhes de comer. A responsabilidade está transferida a vocês e eles começam a lutar agora, porque eles têm certeza que eles vão convencer a Jesus que eles devem aproveitar esse momento para ter um retiro especial com ele. E eles começam a discutir, entram em grande conflito, querendo mostrar para Jesus, mas Jesus não é possível. Veja bem, nós vamos abrir aqui a planilha do Excel para que o senhor possa ver. Vamos fazer todo o cálculo devido e mostrar que essa multidão, que tem 5.000 homens, seguramente mais de 10.000 pessoas, e nenhum deles com uma postura muito bem educada, ninguém fez curso de etiqueta no Educandário de Paris, pode imaginar aquelas pessoas simples, rudes, da Galileia, sentadas em volta, gente muito pobre e necessitada, e então eles vão dizer para Jesus, mas como é que nós vamos conseguir pão para tanta gente? Isso não é possível, é necessário ter uma quantidade de 200 moedas de prata, 200 denários, isso é alguma coisa semelhante a 9 meses de trabalho de um trabalhador braçal comum naquele tempo. E como é que nós vamos conseguir isso? E diante dessa circunstância, Jesus vai perguntar para eles o que é que eles têm naquele momento. Jesus pergunta e eles foram ver e informar. Temos mais informações nos outros evangelhos sinóticos, e a resposta é: eles encontram com um menino lá 5 pães e 2 peixes. Isso nos leva a entender um pouco mais da realidade de como é que Deus trabalha para fazer com que o seu propósito missionário, o seu caminho de consertar esse mundo funciona. Porque a nossa maneira de pensar, humana, centralizada no nosso poder e na nossa força, sempre irá nos paralisar. Primeiro porque nós estamos a imaginar que o poder está em nós. Quando vamos medir as forças com a necessidade do mundo, imediatamente vamos descobrir que nós não temos condição de fazer nada. Depois nós entendemos que a realidade das necessidades do mundo se dá pela nossa condição de analisar, entender racionalmente e construir modelos que sistematicamente vão fazer com que tudo se resolva à nossa volta. Parece que não entendemos que o problema do ser humano é muito mais profundo do que simplesmente falta do uso da razão. E, além disso, nós simplesmente achamos que a solução das coisas se dá por entidades abstratas que venham a resolver o problema do mundo. Então, geralmente pensamos, não, isso é coisa do governo. Agora sim, a União Europeia vai resolver essa situação. Ou as Nações Unidas, ou quem sabe um conselho de organismos importantes internacionais, ou a denominação, ou quem sabe um conselho de igrejas evangélicas. E sempre imaginamos que o caminho da solução dos problemas da multidão se dá dessa maneira.
A Bíblia nos vai ensinar que Deus nunca chamou nenhuma entidade, nenhuma organização. Não há nenhum texto bíblico, então, que diz: estavam ali reunidos numa grande convenção e assembleia. Então Deus disse a toda a convenção: vão lá e façam isso. Nunca aconteceu. Deus sempre chama e fala com indivíduos, pessoas, individualmente, tocando no coração, levantando um projeto a partir da vida da pessoa. Por isso, a solução de Deus, diferente dos nossos projetos racionais, do nosso controle humano, da nossa limitação antropocêntrica, vai em outra direção. Primeiro, não é uma solução lógica. Jamais os discípulos iriam concordar que Jesus estava agindo conforme a lógica. A lógica é: veja o tamanho da multidão, calcule a necessidade deles, veja o que precisa ser feito para atender a esta necessidade e vamos fazer as contas e ver se no final o saldo é positivo. Jesus não se importa com esse tipo de raciocínio. Vai contra tudo aquilo que nós achamos que nós temos poder para fazer. A solução não é lógica, não passa pelo domínio da razão. Não quer dizer que vamos fazer coisas irracionais, mas quer dizer que a percepção racional ela é limitada. Depois, é uma solução pessoal, individual. Deus trabalha na vida desses discípulos, Jesus vai ensinar a cada um deles, e eles são chamados, e de uma maneira muito irônica. A maneira como a solução se dá é tentar descobrir quem ali tem alguma coisa a oferecer. E eles encontram um menino, chega a ser uma grande ironia no texto, e esse menino tem apenas 5 pães e 2 peixes, número que vai estar em contraste com a grande multidão ali que está à volta, com muita fome e com necessidades diante de Jesus e dos discípulos. E o que Deus está dizendo? Está dizendo para nós que a solução dos problemas da multidão está nos 5 pães e 2 peixes. Os problemas da igreja portuguesa, os problemas de Portugal, da Europa e do mundo estão nas suas mãos, nos 5 pães e 2 peixes que Deus permitiu e entregou a você. Em vez de imaginar que a decisão está com pastores sábios, sacerdotes evangélicos, convenções, grandes entidades, não, Deus está batendo na sua porta e convocando você a colocar-se à disposição de Deus para servir no reino. Onde estão os 5 pães e 2 peixes? Onde é que está aquilo que você tem a oferecer no reino de Deus? Então, todo o trabalho de Deus começa como a semente do reino. Ninguém vê, ninguém pode imaginar o tamanho que vai surgir dessa pequena semente. O reino de Deus não segue o caminho da visão humana, da glória dos homens, da percepção do nosso poder. Não, o reino de Deus vai crescendo pelo poder de Deus até que chegue um dia em que ele dominará para todo sempre. Amém? Portanto, como é que esse reino começa? Com aquilo que temos. Você está a esperar que seja um cristão perfeito, que não tenha falhas, que tenha tantos anos de vida na igreja, que tenha não sei quantos cursos, que tenha que fazer 2 mestrados para poder dar um aviso na igreja, que tenha que fazer isso e aquilo, quando Deus diz: onde estão os 5 pães e 2 peixes? O que você tem a oferecer? É interessante como essa mentalidade bíblica aparece até na tradição judaica. Ficou famoso o filme A Lista de Schindler, que falava da proteção de judeus que foram mortos e perseguidos no regime nazista. E uma das coisas interessantes que o Schindler vai escutar de um líder religioso judeu no filme, que é tirado da tradição do Talmud,
é que quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Esse tipo de raciocínio, em sintonia com o que Jesus tem a nos dizer, vai nos mostrar que tudo começa com o que temos e que sempre o reino de Deus, o poder da solução das crises humanas se dá de maneira milagrosa. Quem é você e quem sou eu para mudar o destino das pessoas? Qual é o poder que você tem? Qual é o poder que eu tenho? Nós não temos poder nenhum. Mal temos o poder de resolver as nossas coisas. Às vezes nem isso. Às vezes eu lá em casa, para achar a chave na hora de sair, passo grandes dificuldades. Então imagine só como somos tão pecadores, pequenos e frágeis. Qual é o tamanho da nossa pretensão e loucura tentar dizer que vamos resolver qualquer coisa. E a Bíblia então nos mostra que o caminho do crescimento do reino, o caminho por meio do qual se dá o cumprimento da missão, é sempre algo que envolve a manifestação do poder de Deus. Apenas entenda o caminho de Deus, apenas coloque-se à disposição com aquilo que Deus deu a você, deu na sua vida permissão para que você desenvolvesse as suas capacidades. Você está vivo porque Deus permitiu. Nós temos pequenos vasos sanguíneos aqui na nossa cérebro. Se um deles não funcionar amanhã cedo, você não lembra nem o seu nome. Você está vivo, está preservado, está abençoado, tem recursos, tem saúde, tem dons, tem capacidade, que precisam ser colocadas à disposição do reino de Deus. E esses seus 5 pães e 2 peixes, nas mãos de Deus, são sempre um milagre. É incrível como tanta gente, muito capaz, não frutifica na vida. E às vezes gente com menos capacidade, com o pouco que tem, colocado nas mãos de Deus, multiplica de maneira absolutamente incrível. E funciona o caminho do conserto do mundo. Funciona com a entrega que precisamos fazer no reino de Deus. O grande problema é que é muito difícil entender isso. Os irmãos correm o risco de voltar para casa e logo à tarde esquecer daquilo que ouviram aqui, até porque os especialistas dizem que uma boa explanação, no máximo, fica 15% na nossa mente no primeiro momento. Depois de uma semana, eu já não sei qual é a porcentagem que vai ficar. E é muito fácil esquecer disso. Por isso, Deus tem planos interessantes de como resolver essa situação. E a Bíblia nos conta, quando os discípulos estavam incomodados, muito aborrecidos com essa multidão que estava atrapalhando o retiro deles com Jesus, mesmo diante da grande multiplicação, eles não gostaram nada do que aconteceu. Imagine você, quando está preparado para ficar no retiro com Jesus, um monte de gente com fome, pedindo pão e peixe de todo lado, passar com aquela cesta aqui e um quer mais um pedaço, e esses galileus não têm boa educação. É uma experiência difícil. 12 discípulos com 5.000, 10.000, talvez 12.000 ou mais pessoas, cada discípulo distribuindo talvez pelo menos para 1.000 pessoas. Como estaria você no final desse dia diante dessa circunstância tão complicada? Nós vamos ver o que acontece diante dessa circunstância. A Bíblia vai nos dizer que logo depois que isso acontece, Jesus entra no barco e manda os discípulos, e vai em direção a Betsaida. Ele manda os discípulos a Betsaida, e se você observar bem, o texto vai dizer que ele obrigou os discípulos a entrar no barco. Os discípulos vão para lá, Jesus fica à noite ali no monte orando, e os discípulos são colocados no barco, e quando eles ficam no barco, o vento começa a soprar, e eles estão lá no meio do mar da Galileia, e os antigos têm muito medo de água. No mundo antigo, a água
especialmente a água revoltosa, era visto como uma coisa ligada às forças do caos. Toda coisa ruim surge do meio dos lugares cheios de água e mais profundos. Qualquer pessoa que ficar perdido no mar à noite vai sentir a mesma sensação. Então você imagina, pode pensar comigo, os discípulos estão lá e começa a ventar. Existe um vento quente chamado Hamassim, que vem da parte oriental e que encontra a região da Galileia, que é uma região baixa, e faz uma corrente de vento muito forte, encontra uma parte da região fria com vento quente, faz uma tempestade realmente muito difícil de ser resistida. Os discípulos começam a passar com grandes dificuldades e tentar voltar para a praia e não conseguem e vão ficando desesperados diante desta circunstância. O que a Bíblia está a nos ensinar aqui é que foi plano de Deus, foi plano de Jesus preparar uma tempestade especial para os seus discípulos. Às vezes na nossa vida enfrentamos problemas pessoais, familiares, de saúde, de outros tipos, e imaginamos que é apenas culpa nossa. Eu não me cuidei direito, agora estou a sofrer. Imaginamos que é culpa dos outros, que é uma coisa muito fácil de fazer. Imaginamos que foi o diabo. Hoje em dia, tudo que acontece, as pessoas estão a dizer que foi o diabo. O sujeito tropeça na rua, fala, está amarrado, vai ver que o sapato está desamarrado, por isso que tropeçou. Ou imagina que tem qualquer origem. O que a gente não costuma pensar é que os problemas que estão presentes na nossa vida podem ter sido mandados pelo próprio Deus, vir da parte de Jesus. É interessante que às vezes Deus tem uma encomenda para nós, para mandar para a nossa vida, e Ele manda pelo DHL. Em 24 horas chega na nossa casa, bem rápido, algum tipo de tribulação, de dor e de sofrimento, que tem uma missão muito importante. E os discípulos recebem, queriam estar no retiro com Jesus, felizes, aprendendo, sorrindo um para o outro, tirando fotos talvez para colocar no Facebook da Galileia da época, tudo muito feliz. E de repente estão à noite, sofrendo no mar da Galileia com medo de morrer. E quando a coisa está ficando mais difícil, entre as 3 horas e 6 horas da madrugada, texto original fala 4ª vigília da noite, Jesus vem chegando. E imagine só, quando nós estamos no auge da nossa dor, no auge do nosso sofrimento, a presença de Jesus no nosso meio às vezes é confundida com um fantasma. Como a gente imagina que os problemas que estamos a enfrentar têm outra origem e nos esquecemos que Deus está a cuidar de nós. Jesus chega, os discípulos desesperados, Jesus acalma e diz, tenham ânimo, coragem, sou eu. Entra ali, cuida dos discípulos e nós vamos descobrir o que é necessário para entender que a missão se faz com o coração e com resposta a Deus e não com análise fria da razão. Quer agora sentir a dor do mundo? Quer saber por que é necessário se preocupar com o que acontece à volta? Experimente um pouco de instabilidade, balance um pouco no barco, entenda os seus limites, a sua fragilidade. Deus, sim, envia tribulações, lutas e problemas para destruir a nosso castelo de autossustentação, a nossa maldita proteção. Somos senhores feudais no nosso eu, querendo dominar a nossa vida e estamos querendo controlar tudo. Por isso estamos estressados, ficamos facilmente aborrecidos. Qualquer coisa que foge ao controle, estamos perturbados e desesperados. Deus, para nos abençoar, balança o barco e depois Jesus vem nos curar. Quando Jesus chega é muito interessante, é muito bonito. A Bíblia diz que Ele mostra o seu poder. Ele mostra que Ele é, de fato, Deus entre nós. Quem é esse que faz
o vento e o mar obedecer. Se os discípulos não tivessem passado pela lição e pelo sofrimento, e Jesus fizesse o mar e o vento obedecer, eles pediriam: Jesus, faz de novo, queremos fotografar, achamos bonito. Como é que é isso mesmo? Deixa eu ver. Teriam sido dominados por sua curiosidade. Agora não. Eles vão estar dispostos a sentir as duas coisas mais importantes de que precisamos. Primeiro, quem é Deus? Quem é o Senhor Jesus? Como Ele se revela ao nosso coração. Segundo, qual é o tamanho da dor do mundo que chora, esperando o trabalho missionário da igreja? Agora eles sentiram na pele. Por isso o texto vai dizer, de uma maneira muito impressionante, que quando eles chegam do outro lado, a Bíblia vai nos falar que eles não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães. E Jesus, ao chegar do lado de lá, sendo Jesus humano como nós somos, sentindo a mesma fragilidade que nós sentimos, depois de cuidar dos discípulos, de alimentar a multidão, de passar a noite em oração, de chegar do outro lado, quando Jesus viu a multidão, ele simplesmente não podia ficar parado. Por isso, todo mundo ia atrás dele, e eles colocavam os doentes nas praças e pediam que pudessem pelo menos tocar na roupa de Jesus, e todos os que lhe tocavam ficavam curados. Meu querido irmão, minha querida irmã, como é que está a percepção da sua vida em relação à necessidade do reino de Deus? Quanto tempo a sua cabeça está a rodar pensando apenas na sua necessidade? Será que não podemos entender que Deus nos incomoda, permite que enfrentemos algumas poucas dificuldades, para que o nosso coração seja despertado e diante da necessidade do mundo sem Deus, diante da dor à nossa volta, nós precisamos tomar uma atitude e fazer alguma coisa. Não fique a imaginar que as nações, o nosso mundo evoluído e supostamente bem educado, não pense que as tendências políticas de um lado ou do outro, de fato, vão ser capazes de fazer alguma coisa de fato pelo bem das pessoas. A mudança de que as pessoas precisam está no íntimo do seu ser, no seu coração, na cura que vem de Deus, na bênção que transforma. Estava a conversar com algumas pessoas que trabalham em lugares socialmente difíceis no Brasil, e eu vi uma coisa muito interessante. Ele falou: pastor, o problema não é tirar uma pessoa de uma favela, o problema é tirar a favela de dentro de uma pessoa. Porque se a pessoa não tiver uma mudança ali dentro, no outro lugar, ele pode ser colocado num palácio, ele transformará o lugar em favela de novo. Conversando com um amigo, disse: eu estou triste com a minha igreja e estou feliz. Por quê? Porque eu comecei a fazer uma igreja numa favela, e a igreja não consegue crescer. Mas por quê? Um ano depois que a pessoa recebeu a Cristo e mudou de vida, ele sai da favela, ele não fica lá mais, porque a sua vida é modificada. Deus está dizendo a você, quem sabe que já foi tocado por Deus na sua vida, já foi incomodado no passado, e esqueceu-se disso, e buscou apenas uma vida de tranquilidade e conforto, que alguns dos problemas, tribulações e lutas da nossa vida são apenas recados de Deus para nos dizer: se isso nos incomoda, imagine o tamanho da dor desse mundo. Eles não tinham compreendido o milagre dos pães. Por isso, terminamos perguntando novamente: onde estão os 5 pães e os 2 peixes que você tem na sua mão, que no reino de Deus vão ser utilizados para fazer toda a diferença nesse mundo? Eu fico impressionado ao ver grandes obras, coisas incríveis, que são conhecidas no mundo todo, e a gente vai atrás para descobrir, e você percebe que um dia, um jovem, uma moça, uma criança, um senhor, uma senhora,
uma pessoa despretensiosamente, simplesmente colocou-se nas mãos de Deus. E gerações e até séculos depois, a semente continua frutificando e fazendo toda a diferença. Vamos abaixar a cabeça, vamos orar, pedir que Deus nos abençoe de uma maneira especial no nosso coração nesta manhã. E eu queria que você mesmo assentado, cabeça baixa, olhos fechados, se você entende, chega a perceber que esta palavra tem alguma coisa particular, específica para o seu coração, a sua vida, e gostaria de pedir que Deus abençoasse sua vida de modo especial em função daquilo que você ouviu. Eu queria que você desse apenas um pequeno sinal com a mão. Queria orar pela sua vida. Louvado seja Deus, amém, amém, graças a Deus, louvado seja Deus, amém, amém. Vamos orar, que o Senhor nos abençoe. Pai bondoso, Deus amado, louvado seja o teu nome. Nós te adoramos, te agradecemos, te bendizemos pela tua bondade, teu amor, tua misericórdia. E obrigado, Senhor, e ao mesmo tempo pedimos perdão pela dureza do nosso coração, pela facilidade de murmurar e reclamar dos nossos problemas e por um coração endurecido que não sente a dor do mundo sem Deus e afetado pelo pecado. Abençoa os teus filhos que sentem o impacto da tua palavra e que buscam a tua direção. Ó Deus, permita que os nossos 5 pães e 2 peixes venham fazer toda a diferença. Permita, ó Deus, que pessoas aqui desta igreja, pessoas que se colocam diante de ti, venham a fazer diferença de maneira especial para o teu reino, para a proclamação da verdade, do evangelho, da tua obra missionária. Abençoa-nos de modo muito especial, toca no coração, abre os caminhos. Meu Deus, te louvamos, te agradecemos, oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém.